Eu costumava achar que a coisa mais cruel que meu padrasto já tinha me dito era a verdade. Você não é meu sangue, Clary. Não espere nada de mim. Ele dizia isso tantas vezes que, com o tempo, eu acreditei. Mas nada me preparou para aquele momento. Uma funcionária do governo digitou meu número de seguridade social, piscou e ficou completamente imóvel. As mãos pararam no teclado. O rosto perdeu toda a cor. Então ela sussurrou. Senhora, este número foi sinalizado pela Interpol. Pensei que fosse brincadeira. Um erro, uma falha no sistema. Mas ela se inclinou para a frente, a voz tremendo. Ele pertence a uma criança que desapareceu há 29 anos. Antes que eu conseguisse respirar, ela chamou o supervisor. Quando o homem chegou, bastou olhar para mim, para o meu rosto, e então murmurou uma única verdade que destruiu tudo que eu acreditava saber sobre minha vida. Uma verdade que eu nunca deveria ter descoberto. As pessoas acham que abuso emocional é barulhento. O meu não era. Era silencioso, preciso, uma goteira constante que foi me esvaziando ao longo dos anos. Meu padrasto, Mark Atcher, nunca me bateu. Não precisava. Suas palavras faziam o trabalho. A primeira vez que ele disse aquilo, eu tinha 11 anos. Eu lavava a louça quando um copo escorregou da minha mão e rachou na pia. Ele não gritou. Não xingou. Apenas me olhou com frieza, entediado, e murmurou. Você não é meu sangue, Clary. Pare de agir como se esta fosse a sua casa. Essa frase se enterrou em mim mais fundo do que qualquer hematoma poderia. Lembro de ficar ali, com as mãos tremendo na água ensaboada, querendo desaparecer. Minha mãe, linda, ouviu. Ela olhou para mim do corredor, e abaixou os olhos. Não me defendeu. Nunca defendeu. Quando fiz 16 anos, a frase já era rotina, um slogan que ele repetia para me lembrar do meu lugar. Se eu pedia sapatos novos. Emily precisa. Ela é meu sangue. Você se vira. Se eu pegava uma segunda porção no jantar. Guarde para a família. Se eu tentava participar da conversa. Fica fora disso, Clary. Nem tudo diz respeito a você. Minha meia-irmã Emily, 2 anos mais nova, não era cruel. Na verdade, era gentil mais do que deveria. Ela me dava seus suéteres antigos, guardava um cupcake para mim, sussurrava. Sinto muito que o papai fala com você assim. Mas ela também tinha medo dele. Todos nós tínhamos. Meu aniversário de 18 anos deveria significar liberdade. Em vez disso, encontrei 2 malas ao lado da porta quando voltei do meu turno no supermercado. Mark estava na poltrona, braços cruzados, controle remoto na mão, como um juiz prestes a dar a sentença. Ele nem abaixou o volume da TV. 18, ele disse. Ótimo. Hora de cair fora e começar sua própria vida. Você não é minha responsabilidade. Nunca foi. Olhei para minha mãe, minha sequestradora, embora eu ainda não soubesse disso. Ela estava na soleira da cozinha, um pano de prato apertado entre as mãos trêmulas. Mas não disse nada. Nem um pare. Nem um ela é minha filha. Nem mesmo um adeus. Emily chorou, me abraçando forte na varanda. Não vai para longe, Clary. Por favor. Você é minha irmã. Eu não ligo para o que ele diz. Mas eu fui assim mesmo, porque lá no fundo eu já tinha aceitado aquilo que Mark tinha esculpido na minha identidade. Eu não pertencia a lugar nenhum. Eu ainda não sabia que ele estava errado. Eu não sabia que existia em algum arquivo do FBI um registro de criança desaparecida com meu rosto verdadeiro. Eu não sabia que 2 pessoas, do outro lado do país, tinham passado 29 anos me procurando. Naquela época, tudo o que eu sabia era isto: quando Mark fechou a porta atrás de mim, o mundo não pareceu maior. Pareceu mais vazio. E por mais de uma década, eu vivi como alguém sem raízes, sem história, sem sangue. Depois que deixei a casa de Mark aos 18 anos, achei que liberdade seria como o nascer do sol. Mas parecia mais com concreto gelado e luz fluorescente barata. Minha primeira noite sozinha foi no banco de trás do meu Corolla 03 amassado, abraçando minha mochila como se ela guardasse os últimos pedaços de mim.
Talvez guardasse mesmo. Na semana seguinte, encontrei um quarto para alugar. Mais para um armário, com papel de parede descascando. Mas era meu. Meu. Mesmo que a chuva escorresse pelo caixilho da janela. Meu. Mesmo que o aquecedor fizesse um barulho de quem estava dando seu último suspiro. Trabalhei em 3 empregos para conseguir mantê-lo. Emprego 1, caixa de supermercado. Emprego 2, garçonete noturna em um restaurante decadente. Emprego 3, limpeza de gaiolas em um hotel para animais nos fins de semana. Eu vivia tão cansada que dormir parecia um rumor, algo que só acontecia com outras pessoas. Ainda assim, continuei. Porque o que mais eu poderia fazer? Eu não tinha família para ligar, nenhum tipo de figura paterna, uma mãe que sussurrou mais pedidos de desculpa para Mark do que para mim. E uma identidade que eu jamais soube que era uma mentira. Naquela época, eu acreditava que as palavras de Mark eram simplesmente o meu destino. Você nunca vai fazer parte de nada real, Clary. Garotas como você acabam implorando. Então, eu me recusei a implorar. Mesmo quando o restaurante reduziu minhas horas. Mesmo quando o supermercado me colocou na lista somente se chamarem. Mesmo quando torci o pulso levantando sacos de ração no hotel para animais e eles me demitiram porque limitações médicas não eram convenientes. Aos 29 anos, eu já tinha vivido 11 anos sem depender de uma única pessoa. Nem amigo, nem parente, muito menos Linda ou Mark. Então tudo desabou de uma vez. Uma gripe forte me deixou sem conseguir trabalhar por uma semana. Minhas economias, o pouco que existia, sumiram em remédios e aluguel. Quando voltei ao trabalho de armazém que eu tinha pegado, me forcei demais levantando caixas pesadas. Algo dentro do meu ombro estalou. Eu desabei contra o palete, sem ar, a dor tão aguda que minha visão ficou turva. Meu supervisor nem olhou para mim quando disse: "Bate o ponto, Clary. A gente te chama se precisar." Eles não chamaram. Os analgésicos esvaziaram minha carteira. O aluguel devorou o resto. Pela primeira vez desde que saí da casa de Mark, eu sentei no meu colchão e senti de verdade o peso de estar sozinha. Foi quando Emily ligou. A voz dela parecia mais velha, mais firme. Não falávamos há anos. "Claire, eu soube que você se machucou. Você tá bem?" Quase desliguei. Não porque eu a odiasse jamais, mas porque eu não suportava a ideia de alguém daquela casa me ouvir soar fraca. "Tô bem", menti. Ela hesitou. "O pai, ele não deveria ter te expulsado. Eu penso nisso o tempo todo. Eu queria ter feito alguma coisa." A voz dela falhou, e por um instante eu ouvi a menina de 12 anos que escondia cupcakes para mim. Mas eu não conseguia me permitir aceitar conforto. Conforto significava vulnerabilidade. Vulnerabilidade significava perigo. "Isso é passado, Eminência, eu tô bem." "Não se preocupa." Desligamos, e imediatamente eu chorei baixinho como aprendi a fazer quando criança. Lágrimas silenciosas. Sem som, sem respirar fundo. Porque eu não estava bem. Meu ombro latejava. Meu saldo bancário parecia zombar de mim. E, pela primeira vez, o medo que eu neguei por anos sussurrou: "Você não consegue mais fazer isso sozinha." Mas a voz de Mark sussurrou mais alto: "Garotas como você acabam implorando." Foi preciso febre, uma mão trêmula e um frasco de ibuprofeno quase vencido para que eu finalmente fizesse o que havia jurado nunca fazer. Entrei no escritório do condado para solicitar assistência médica temporária. "É só um problema de papelada", eu disse a mim mesma. "Só um formulário, só uma assinatura, só ajuda. Nada de vergonhoso em precisar de ajuda." Eu não sabia que, em minutos, aquele simples problema de papelada iria despedaçar toda a minha identidade. Pouco depois de Randolph fazer a ligação dele, o ar no escritório mudou. Não metaforicamente, de verdade. As pessoas ficaram em silêncio. Um segurança deu um passo na minha direção, fingindo checar a saída. Os funcionários começaram a sussurrar como se uma tempestade estivesse chegando. Papéis se agitavam, portas se fechavam. Então ela entrou. Uma mulher com uma jaqueta azul marinho do FBI, cabelo preso em um rabo baixo, olhos afiados como lâmina.
Ela mostrou o distintivo. Agente Patrícia Maurice, Divisão de Crianças Desaparecidas. Meu coração despencou. Por um segundo, olhei atrás de mim porque, com certeza, ela não estava ali por minha causa. Eu não estava desaparecida. Eu não era nada. Mas ela caminhou direto até minha cadeira. Clary, ela disse suavemente. Preciso que você fique calma. Só quero conversar. Minha garganta fechou. O que está acontecendo? O que a Interpol tem a ver comigo? Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, estudou meu rosto como Randolph tinha feito, como se já soubesse algo que eu não sabia. Então se sentou à minha frente. Antes de começarmos, você se lembra da sua vida antes dos 5 anos? Claro que sim, respondi rápido demais. Rápido demais. Alguma parte de mim já pressentia para onde aquilo estava indo. Então me conte, ela pediu com gentileza. Conte uma memória. Abri a boca. Nada saiu. Tentei de novo. Uma cozinha, uma música, um brinquedo. As imagens piscavam como estática, borradas demais para segurar. Eu lembro. Engoli seco. Um berço branco, ou talvez um cercadinho. E alguém cantando baixinho. Só isso. A agente Maurice assentiu, como se esperasse aquela resposta. E o hospital onde você nasceu? Não sei. Seu primeiro pediatra? Não faço ideia. O funeral do seu pai? Eu congelei. Meu padrasto, o Mark, ele disse que meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. E em que ano foi isso? Ela perguntou. Eu não sei. Acho que 98, ou 97. Não. Minha voz falhou. Por que isso importa? A agente Maurice colocou uma pasta grossa sobre a mesa, com um selo vermelho que eu reconhecia de documentários e reportagens. Caso ativo de criança desaparecida. Palmer, bebê do sexo feminino, 1994. Minhas mãos tremeram. Isso não, tentei rir. Isso não sou eu. Não pode ser. Ela abriu a pasta e deslizou uma fotografia. Uma foto granulada de um bebê. Cachos escuros. Olhos verdes enormes, olhos exatamente como os meus. Quando você nasceu, disse a agente Maurice com cuidado. Seu nome era Clary Palmer. Seus pais biológicos relataram que você foi sequestrada no estacionamento de um supermercado há 29 anos. Meus pulmões esqueceram como respirar. Isso não. Minha mãe, a Linda, ela me criou. Ela. Linda Cher não é sua mãe biológica. A agente me interrompeu. Ela nunca registrou nenhum nascimento. Em nenhum estado. Meu mundo inclinou. Randolph deu um passo à frente. Clary, isso não é um engano. Fizemos a comparação biométrica antes da chegada da agente Maurice. Você corresponde ao perfil de progressão da Palmer com 97,4% de precisão. Não, sussurrei. Isso é loucura. A agente se inclinou para a frente, a voz baixa, firme. Clary, você nunca foi abandonada. Você foi levada. A frase me cortou. Levada. Roubada. Desaparecida. Minha infância, cada memória, cada história que Linda me contou se estilhaçou como vidro no chão. Eu quero ir embora, falei de repente, levantando. Eu não fiz nada de errado. Eu quero sair daqui. Clary. A agente Maurice pousou a mão no meu braço com delicadeza. Você não está presa, mas precisa ouvir o resto. Fechei os olhos, lutando contra as lágrimas. O resto do quê? Ela respirou fundo. Seus pais biológicos, Jennifer e Michael Palmer, estão procurando por você há 29 anos. Eles nunca pararam. Quando a Interpol enviou o alerta, nós os contatamos. Eu a encarei. Ela segurou meu olhar com algo parecido com pena misturada com esperança. Clary, eles já estão em um avião. Minhas pernas cederam. Afundei de volta na cadeira.
Pela primeira vez na vida, senti que o chão não estava apenas desabando, ele estava sendo arrancado por uma verdade grande demais para fugir. Eles me levaram direto do escritório do condado para um prédio federal do outro lado da cidade. Eu não resisti. Estava entorpecida demais para resistir a qualquer coisa. Cada quilômetro parecia arrebentar mais um fio dentro de mim. A agente Maurice sentou ao meu lado, calma, atenta como se eu fosse algo frágil demais para qualquer solavanco. Clary, ela disse baixinho. Nós localizarmos a Linda Cher. Meu estômago se revirou. Localizaram. O que isso significa? Maurice fez uma pausa, depois soltou o golpe. Ela tentou fugir do estado esta tarde. Interceptamos ela na rodoviária. Agarrei o assento. Ela, o quê? Por que ela fugiria? A agente não respondeu. Porque a resposta era óbvia. Porque culpados fogem. Quando chegamos, Maurice me levou para uma sala de interrogatório. Paredes brancas e estéreis, luz forte demais, uma mesa de metal que parecia fria só de olhar. E do outro lado dela estava Linda. Com algemas nos pulsos. Olhos vermelhos, inchados, tremendo. Quando ela me viu, ofegou como se estivesse diante de um fantasma. Ela sussurrou. Filha, por favor, me escuta. Não me chama assim. Minha voz era gelo. Ela desmoronou ali mesmo chorando, tremendo, se encolhendo sobre si mesma. A agente Maurice ficou atrás, observando tudo. Sentei devagar, sem tirar os olhos da mulher que eu pensei ser minha mãe por 29 anos. Me conta a verdade, eu disse. Toda. Cada parte. Linda sacudiu a cabeça com violência. Não era para ser assim, eu não. Fala. Ela inspirou bruscamente, como alguém se afogando. Eu perdi um bebê. As palavras saíram engasgadas. Antes de você. Uma menininha. Ela morreu no parto. Meu coração martelou. Mark ficou furioso. Disse que eu tinha falhado com ele. Que eu era inútil como esposa e como mãe. Ela continuou. Uma semana depois do funeral, eu estava no supermercado. Eu vi sua mãe verdadeira carregando as compras. Ela desviou o olhar por apenas um segundo. Um segundo. Minha visão ficou turva. Não, eu não sei o que deu em mim, Linda soluçava. Eu ouvi a voz do Mark na minha cabeça dizendo que eu não era o bastante. E então eu olhei para você. Você era tão pequeno, tão perfeito. Eu pensei, se eu levar esse bebê para ele, ele não vai me deixar. Meu corpo inteiro ficou gelado. Você me levou, eu sussurrei. Você me roubou. Me desculpa, ela chorou. Me desculpa. Me desculpa. 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 A raiva ferveu dentro de mim como algo vulcânico. Você me deixou crescer achando que meu pai estava morto. Você deixou Mark me tratar como lixo porque eu não era sangue dele. Você deixou ele me expulsar aos 18. Linda encolheu como se cada frase fosse um tapa. Eu tentei te proteger, ela choramingou. Me proteger? Eu me levantei tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Você deixou ele me destruir. Você deixou ele dizer que eu não era sangue dele. Você deixou eu ir embora sem nada. Linda sacudiu a cabeça rapidamente. Não, Clary. Você não entende. O Mark sabia a verdade. Ele sabia que eu tinha te levado. Ele sabia que você não era dele, e ele te odiava por isso. Eu implorei para ele te tratar melhor. Implorei para ele ficar quieto até você fazer 18 anos, para você não ser levada. Levada? Eu gritei. Linda, eu fui levada por você. Ela desabou em soluços tão fortes que mal conseguia respirar. O agente Maurice deu um passo à frente. Clary, você pode fazer uma pausa. Não. Eu limpei as lágrimas com as mãos trêmulas. Eu quero ouvir o resto. Linda se forçou a ficar ereta. No dia em que o Mark mandou você sair. Ele soube que o FBI estava começando a reabrir casos antigos. Ele entrou em pânico.
Disse que, se descobrissem o que fizemos, ele iria para a prisão. Ele me disse: expulsa ela, Linda. Ela não é nossa. Ela não vale destruir nossas vidas. Foi como uma lâmina entrando direto nas minhas costelas. A frase ela não vale destruir nossas vidas. Era assim que eles me viam. Só então algo dentro de mim se partiu. Não de raiva, mas de clareza. Você algum dia me amou? Perguntei baixinho. Linda congelou. O choro parou. Ela levantou o olhar com uma expressão despedaçada. Sim, ela sussurrou. Mais do que tudo. Você foi minha segunda chance, meu milagre. Eu sei que o que fiz é imperdoável, mas eu te amei. Eu ainda amo. Eu a encarei e, pela primeira vez em 29 anos, percebi que amor não significa nada se não vier acompanhado da verdade. Eu dei um passo para trás. A agente Maury se aproximou. Linda estendeu as mãos, desesperada, mesmo algemada. Clary, por favor não me deixe assim. Eu encontrei seus olhos pela última vez. Você me deixou muito antes de hoje. Então virei as costas, saí da sala e não olhei para trás. Lá fora, Maurice colocou a mão no meu ombro. Contatamos seus pais biológicos, ela disse suavemente. O voo deles pousa em 1 hora. Minha respiração falhou. Eles esperaram 29 anos por esse momento. Fechei os olhos, sentindo tudo em mim tremer: medo, dor, esperança, tudo colidindo ao mesmo tempo. Porque, pela primeira vez na minha vida, eu não estava caminhando para o vazio. Eu estava caminhando para a verdade. A agente Maurice não me levou para um portão dramático de aeroporto como nos filmes. Em vez disso, me guiou até uma sala de instruções federal, silenciosa, com paredes neutras e cadeiras que pareciam nunca ter conhecido alegria. Seus pais vão chegar a qualquer minuto, ela me disse. Pais? A palavra parecia grande demais para minha boca, frágil demais para tocar. Por 29 anos, eu não pertencia a ninguém. E agora, 2 pessoas estavam entrando naquele prédio acreditando que eu era a filha perdida deles. Fiquei no canto, abraçando meus próprios braços, tremendo tanto que meus dentes batiam. Você deve estar se sentindo como um animal selvagem prestes a fugir, Clary disse a agente Maurice, com gentileza. Eles são boas pessoas. Vá no seu tempo. Você não precisa dizer nada para o qual não esteja pronta. Assenti, embora eu mal sentisse as minhas pernas. Então a porta se abriu. Uma mulher entrou. Pequena, talvez 1,5 metro de altura, ombros trêmulos, mãos cobrindo a boca como se estivesse se segurando com as próprias unhas. Seus olhos verdes, com uma manchinha âmbar no esquerdo, encontraram os meus. E ela desabou. Oh, Deus, ela sussurrou. Clary, minha bebê, minha menina. As pernas dela fraquejaram. A agente Maurice deu um passo para ajudá-la, mas a mulher recusou e deu um passo trêmulo em minha direção. Eu fiquei imóvel. Não me mexi. Não conseguia me mexer. A voz dela se quebrou em pedaços. Por alguns segundos, ela nem conseguia falar. Então disse a frase que destruiu cada parede que eu passei a vida inteira construindo. Eu sabia que você estava viva. Um soluço rasgou seu peito, como algo aprisionado por décadas. Atrás dela, um homem entrou alto, ombros largos, barba grisalha, olhos cheios de lágrimas que ele nem tentava esconder. Clary, ele disse, rouco. Eu sou seu pai. Deus, querida, eu não acredito que você está aqui. Eu me pressionei contra a parede, sobrecarregada. Eu não lembro de vocês, escapou da minha boca antes que eu pudesse evitar. O silêncio engoliu a sala. A mulher não vacilou. Apenas assentiu, chorando. Você tinha 6 meses, ela sussurrou. Não esperamos que você lembre. Só rezamos para que você voltasse para casa. A voz dela rachou na palavra casa. Algo dentro de mim rachou junto. O homem, meu pai, deu um passo cuidadoso. Nós mantivemos seu quarto, disse-lhe baixinho. Por precaução. Nunca mudamos nada. Nenhuma vez. A dor deles era uma onda gigante, me cobrindo, sufocando, impossível de resistir. Então outra figura surgiu na porta.
Um homem de uns 20 e poucos anos, alto, tremendo de nervoso. As mãos suavam. Clary, disse ele, quase num sussurro. Eu sou o Ethan. Eu sou seu irmão. Meu irmão. As palavras tiraram o ar dos meus pulmões. Ele deu um passo à frente. Eu sempre pensei que, se você estivesse viva em algum lugar, talvez um dia você viesse nos encontrar. Eu conversava com sua foto quando era criança. Contava sobre a escola, meus aniversários, bobagens. Ele riu fraco, limpando o nariz com a mão. Eu dizia para mamãe que ia te ensinar a andar de bicicleta um dia. Eu não chorei durante o interrogatório. Não chorei quando Linda confessou. Não chorei quando a agente Maurice disse que eu estava desaparecida havia 29 anos. Mas eu chorei agora. Porque o peso de ser desejada profundamente, ferozmente era mais pesado do que o peso de ter sido abandonada. Dei um passo em direção a eles. Depois outro. Minha mãe de verdade levantou uma mão trêmula até meu rosto. Posso? Ela sussurrou. Assenti. Os dedos dela tocaram minha bochecha, de leve, e algo dentro do meu peito se abriu. Uma porta que eu nem sabia que estava trancada. Ela me puxou para seus braços, chorando no meu ombro, sussurrando meu nome como uma oração repetida todas as noites por 3 décadas. Meu pai envolveu nós duas nos braços, o corpo inteiro tremendo. Ethan encostou a testa na minha. E, pela primeira vez em 29 anos, senti algo que nunca tinha experimentado na casa de Mark. Algo que nunca encontrei vivendo sozinha. Algo que nunca imaginei merecer. Pertencimento. Não só pertencimento de sangue. Eu não era filha de ninguém. Eu era filha deles. E eles tinham esperado, procurado, sofrido por esse momento durante toda a minha vida. Reencontrar minha família biológica não foi o fim da história. Foi o começo de uma tempestade que eu não sabia como atravessar porque o amor é poderoso. Mas perguntas também são. E a culpa? E as feridas que nunca fecharam? Nos dias seguintes ao reencontro, fiquei em um hotel reservado pelo FBI. Eles queriam que eu estivesse perto, mas não sobrecarregada. Jennifer ligava todas as manhãs só para perguntar se eu tinha comido. Michael me enviava fotos antigas da família, achando que alguma poderia despertar uma lembrança. Ethan apareceu na porta do meu quarto uma noite com comida para a viagem, dizendo que não confiava na comida do hotel. Era esmagador, mas de um jeito que parecia a luz do sol depois de uma vida em quartos escuros. Ainda assim, havia sombras que eu não conseguia ignorar. A primeira surgiu quando a agente Maurice se aproximou com cuidado. Clary. Linda pediu para ver você. Só uma vez. Eu não respondi imediatamente. Cada instinto em mim se retraía, mas outra parte, a parte que lembrava dela penteando meu cabelo antes da escola, colocando gelo nos meus joelhos ralados, cantando canções de ninar que dizia terem sido minha, sussurrou. Você precisa de um encerramento. Finalmente, eu disse. Eu vou. A sala era mais fria que a sala de interrogatório do FBI. Mais fria do que qualquer coisa que Linda já tinha sido. Ela estava sentada atrás do vidro, pálida, esvaziada, olhos vermelhos de tanto chorar. Quando levantei o telefone, ela fez o mesmo, as mãos trêmulas. Clary. Ela respirou meu nome como uma confissão, como um pedido. Eu não achei que você veria. Não estou aqui para te consolar, eu disse baixo. Estou aqui por respostas. Ela assentiu devagar. Vou contar tudo. Por um momento, nenhuma de nós falou. Percebi que ela parecia mais velha, cansada, frágil, muito mais quebrada do que a mulher que me criou. Por que você nunca me contou a verdade? Perguntei. Ela fechou os olhos. Porque, se eu contasse, perderia você. E eu não suportaria perder outra criança. Você me perdeu de qualquer jeito, eu sussurrei. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu sei. Mark usou minha culpa para me controlar. Eu quis deixá-lo tantas vezes, mas a mentira já tinha ido longe demais. E então você cresceu, e eu não sabia como desfazer o que fiz sem te machucar. Engoli seco. Você me machucou mesmo assim, falei. Todos os dias. De jeitos que você não viu,
e de jeitos que você escolheu não ver. Linda assentiu, os ombros tremendo. Eu sei. Eu falei com você. E falei com a mulher que eu fui um dia, a mulher que queria tanto ser mãe que cometeu a pior decisão que uma mulher pode tomar. A voz dela se partiu. Se você me odiar, eu entendo. Eu a encarei. O ódio era fácil. O ódio queimava quente. Mas por baixo dele, enterrado fundo, havia luto. Não por ela. Mas pela infância que eu deveria ter tido. Pela mãe que chorou por mim durante 29 anos. Pela pessoa que eu me tornei por causa das mentiras. Eu não te odeio, eu disse enfim. Mas também não te perdoo. Linda desmoronou em silêncio, cobrindo a boca para abafar os soluços. Coloquei o telefone de volta devagar e me afastei. Do lado de fora, meu celular vibrou. Emily. Hesitei antes de atender. Clary. Ela disse suavemente. Eu vi as notícias. Eu não sei o que dizer. Clary, você não precisa dizer nada, respondi. Só preciso que você saiba, ela continuou, trêmula, que você sempre foi minha irmã. Sempre. Mesmo quando o papai tentava me fazer acreditar no contrário. Minha garganta se apertou. Sinto sua falta, ela sussurrou. Quero você na minha vida. Se você me deixar. Foi então que caiu a ficha. Emily tinha sido tão vítima das escolhas de Mark e Linda quanto eu. Eu quero isso também, eu disse. E, pela primeira vez, eu realmente queria. Naquela noite, quando Jennifer me abraçou na porta da casa que sempre deveria ter sido minha, eu não me retraí. Deixei meu corpo se inclinar um pouco, aceitando o abraço. Michael cozinhou o jantar. Ethan contou piadas ruins para me fazer sorrir. Houve lágrimas, risadas, silêncios constrangedores, mas tudo parecia verdadeiro. Não perfeito, mas honesto. Pela primeira vez, senti que existia um lugar onde minha presença não era apenas tolerada. Era valorizada. Eu não estava curada. Ainda não. Mas finalmente, eu estava em casa. A cura não é uma linha reta. É um labirinto. Eu andava com pernas trêmulas e um coração que não sabia o que era normal. Mas, pela primeira vez, eu não caminhava sozinha. Jennifer sentava comigo na varanda ao pôr do sol, oferecendo chá quente mesmo quando eu não pedia. Michael conferia todas as fechaduras da casa antes de dormir, como se proteger-me agora fosse um dever que devia à criança que não pôde proteger antes. E Ethan? Deus. Ethan me mandava mensagens 13 vezes por dia. Você comeu? Dormiu bem? Quer ir ao parque antigo perto da nossa escola? Eu ainda não estava pronta para dizer que me sentia filha ou irmã deles. Mas aquelas palavras tinham um peso que eu precisava aprender a carregar. Algo dentro de mim começava a descongelar. O ponto de virada, no entanto, aconteceu um mês depois. Jennifer me levou à sede da Fundação Palmer. Um prédio de tijolos renovado, com fotos de crianças desaparecidas nas paredes. Algumas haviam sido encontradas. Algumas nunca seriam. Algumas ainda estavam por aí, esperando. Enquanto caminhava pelas imagens, algo apertou meu peito. Parei em frente a uma foto. Um menino, 8 anos, cabelo castanho, desaparecido há 1 ano. Ele parecia assustado. Ele está, sussurrou Jennifer. A maioria das crianças desaparecidas está. Mas elas também são corajosas, como você. Minha garganta se fechou. Uma mulher próxima ouviu e se aproximou cautelosamente. Você é Clary Palmer? Perguntou, a voz trêmula. A garota que voltou para casa depois de 29 anos? Eu assenti. Ela explodiu em lágrimas. Minha sobrinha está desaparecida há 3 anos. Sua história nos dá esperança. Esperança? Uma palavra com a qual raramente fui associada. Naquela noite, fiquei no corredor vazio, olhando para a parede de casos não resolvidos. Pela primeira vez na vida, não vi vítimas. Vi a mim mesma e a versão de mim que nunca voltou para casa. De repente, o caminho à frente não estava mais borrado. Me virei para Jennifer. Quero trabalhar aqui, eu disse.
Quero ajudar a trazê-los de volta para casa. Ela levou uma mão trêmula à boca, os olhos cheios de lágrimas. Oh, querida, sussurrou, você já está fazendo isso. Em poucas semanas eu estava treinando com investigadores, ajudando a reconstruir arquivos de casos antigos, conversando com famílias que viviam no mesmo limbo doloroso em que meus pais viveram por quase 3 décadas. Em uma tarde, um detetive me entregou uma pasta. Você precisa ver isso, ele disse. Era um caso de criança desaparecida com circunstâncias assustadoramente parecidas com a minha, um bebê levado de um estacionamento de loja. Meu coração disparou. Existe alguma chance? Sim, ele respondeu. E precisamos de alguém que entenda como esses padrões funcionam. Alguém como você. Encontramos aquele garotinho 3 semanas depois, vivo. Quando a mãe dele desabou ao redor dele, soluçando agradecida aos céus, senti algo dentro de mim se acalmar. Pela primeira vez, os pedaços fragmentados de quem eu era finalmente se alinharam. Não Clara Cher, não a garota que cresceu sem ser desejada. Não a bebê roubada enterrada em um arquivo por 29 anos, mas Clary Palmer, uma mulher que rastejou para fora de uma mentira e caminhou para a verdade. Mais forte do que qualquer um esperava. O perdão é complicado, mas a cura às vezes se parece com sentar diante de alguém que um dia ficou atrás da mesma porta fechada que você. Emily e eu nos encontramos em um pequeno café entre nossas cidades. Ela me abraçou como se tivesse medo de eu desaparecer de novo. Eu não vou voltar para aquela casa, ela me disse. Mark pode apodrecer sozinho. Eu quero você na minha vida, Clary. Vida de verdade. Vida de irmã. Sorri pela primeira vez em dias. Eu também quero isso, sussurrei. Alguns laços se quebram para sempre. Outros, inesperadamente, ficam mais fortes. Em uma noite tranquila, Jennifer me levou ao quarto que havia sido meu há 29 anos. O berço já não estava mais lá, substituído por uma cama e uma luz suave. Mas o papel de parede, com estrelinhas pequenas em tons pastéis, era o mesmo. Nós o mantivemos, ela sussurrou, para você. Sempre para você. Passei os dedos pela pintura. Estou em casa, disse suavemente. Você está em casa, ela repetiu. E pela primeira vez em 29 anos, as palavras não soaram emprestadas. Elas pareciam verdadeiras. Eu emoldurei o antigo número de seguridade social, o que pertencia a uma garota que nunca existiu de verdade, e coloquei em minha mesa na fundação. Não como lembrança de mentiras, mas como prova de sobrevivência. Toda vez que olho para ele, eu me lembro. Durante anos, me disseram que eu não pertencia a ninguém, que eu não era sangue, que eu não era nada. Mas a verdade que aprendi, eu era tudo de alguém, e sempre fui. Às vezes, a vida que te roubaram se torna a vida que você luta mais para proteger. Às vezes, a criança que desaparece se torna o adulto que traz outros para casa. E às vezes, contra todas as probabilidades, você encontra o caminho de volta para onde sempre deveria estar.